O império escondido que criou a Monster, a verdade por trás da lata preta. A imagem é sempre a mesma. Uma lata negra, 3 garras verdes luminosas rasgando o alumínio como se uma criatura tentasse sair dali. E um slogan que provoca mais do que promete. Unleash the Beast. É simples, direto, quase primitivo. Mas por trás desse símbolo global existem décadas de fracassos silenciosos, tentativas desesperadas de sobrevivência, risco extremo, inovação no limite e uma decisão que mudaria para sempre a história dos energy drinks, chocando gigantes como Red Bull e atraindo o olhar voraz da própria Coca-Cola. O que muito pouca gente sabe é que o império por trás da Monster Energy nasceu não de marketing agressivo, mas de um pequeno negócio familiar de sucos que quase desapareceu 2 vezes. E a verdade é que ninguém no início dessa jornada imaginava que um produtor artesanal de frutas da Califórnia se tornaria um dos maiores impérios da história corporativa moderna. É aqui que a história começa. Mas antes que ela avance, é importante reconhecer o que significa ter acesso a narrativas como esta. Para continuar recebendo investigações profundas sobre bastidores, estratégias e decisões que moldam fortunas e derrubam impérios, o público precisa fortalecer o próprio canal que as revela. É por isso que a voz do narrador, sem pressa e com gravidade, convida o espectador a se inscrever no Cadeira do CEO, porque aqui cada história revela mais do que parece e cada episódio abre uma porta para esse universo oculto do poder corporativo. A Califórnia do início do século XX era um território em construção, não o estado glamouroso das celebridades, nem o berço das startups bilionárias, mas uma região quente, árida e forçada a crescer rápido demais. Foi nesse cenário que Hubert Hansen enxergou um pequeno espaço vazio e decidiu ocupá-lo. O sol era impiedoso, a economia lutava para se erguer e as pessoas precisavam de algo simples e imediato para sobreviver ao calor. Suco, nutrição líquida, energia na forma mais básica. A ideia parece trivial hoje, mas naquela época era uma necessidade. Em 1935, Hansen inaugurou seu pequeno negócio de sucos com o nome modesto de Hansen's, atendendo estúdios de Hollywood e clientes que podiam pagar por algo fresco e nutritivo em meio às dificuldades da Grande Depressão. Hubert não era um magnata, era apenas um homem tentando sobreviver, mas seu instinto empresarial o guiava. E foi isso que permitiu que, mesmo quando o país sofria, ele encontrasse uma forma de prosperar. Porém, seu produto enfrentaria um rival impossível de ignorar. Quando o pós-guerra trouxe abundância alimentar e açúcar passou a ser consumo de massa, o mundo queria algo diferente. Coca-Cola, já gigantesca, dominava o imaginário americano. O suco artesanal de Hansen simplesmente não competia com uma bebida que carregava cultura, status e prazer imediato em cada gole. Hansen sobrevivia, mas nunca brilhava. Era uma marca que existia, não uma marca que dominava. Décadas se passaram até que Tim Hansen, neto de Hubert, decidiu tentar novamente. Em 1977, ele criou a Hansen's Foods Incorporated, apostando em sucos pasteurizados, sabores criativos e uma identidade mais moderna. Era uma tentativa legítima de renascer, mas a verdade é que inovação custa caro, e a empresa não suportou o peso das dívidas. Em 1988 veio a primeira falência. 2 tentativas, 2 quase mortes. Em 1990, outra revolta. A marca foi adquirida por uma empresa do Havaí, tentando impedir que o nome Hansen desaparecesse para sempre. Um novo produto chegou, as icônicas garrafas de vidro, mas mesmo assim o fracasso retornou. Em 1992, falência novamente. Para qualquer observador externo, aquele parecia o fim definitivo. Mas é aqui que a história muda de tom, ritmo e destino. Um grupo de investidores percebeu algo que ninguém mais via. Entre eles estavam Rodney Sachs e Hilton Schlossberg, nomes que se tornariam cruciais. Eles apostaram não no que Hansen era, mas no que Hansen poderia ser. Um detalhe ignorado por muitos: a marca tinha reconhecimento, tinha história, tinha alma. Ela só não tinha direção. Ao assumir o controle e renomear a empresa como Hansen's Natural Corporation, Rodney começou a preparar um movimento que transformaria completamente a identidade da empresa. Antes de avançarmos, vale fazer uma pausa.
Esse tipo de leitura sobre decisões silenciosas, apostas arriscadas e movimentos estratégicos que reescrevem destinos é a essência do Cadeira do CEO, e se o espectador sente que está entrando em um mundo que normalmente fica escondido atrás de portas fechadas, é porque essa é exatamente a proposta. Esse é o momento perfeito para deixar o like, não por obrigação, mas para que o algoritmo entenda que histórias assim precisam continuar sendo contadas. Os anos 90 foram um laboratório. A empresa testou iced teas, lemonades, refrigerantes premium, smoothies com taurina e ginseng, bebidas funcionais que surfavam uma tendência europeia. Nada disso colocava Hansen no topo, mas tudo isso construía uma base de conhecimento que seria crucial para o golpe final. Era como se o tabuleiro estivesse sendo montado, peça por peça, até que um movimento ousado pudesse ser executado. E ele veio em 2002. A bebida que ninguém esperava, um nome agressivo, uma estética quase selvagem. Uma lata preta enorme, garras neon e uma composição que não se escondia. Muita cafeína, muito açúcar, muita atitude. A Monster havia nascido. O impacto foi imediato. O marketing era tão agressivo quanto a identidade visual. Patrocínios em esportes radicais, eventos de risco, artes marciais, motocross, drift, tudo que evocava adrenalina e juventude. Monster não queria ser a bebida do cotidiano, ela queria ser um símbolo, e funcionou. Em pouco tempo, Monster assumiu 18% do mercado de energy drinks, enquanto Red Bull ainda reinava com 50%. Mas a diferença é que Monster crescia muito mais rápido. Em 2 anos, as vendas saltaram para 180 milhões de dólares. O lucro explodiu, as ações também, de 4 dólares para mais de 100. A empresa, que quase morreu 2 vezes, agora estava na capa da Forbes como o melhor pequeno negócio dos Estados Unidos. Quando uma marca cresce dessa forma, ela atrai atenção. E em 2014, a atenção veio de um gigante com sede em Atlanta. Coca-Cola, a mesma empresa que havia esmagado Hansens décadas antes, agora queria participar do seu futuro. A proposta era tentadora. Coca-Cola ficaria com Peace Tea e as linhas naturais, enquanto Monster assumiria oficialmente toda a divisão de energy drinks da Coca. Em troca, Coca-Cola investiria 2,15 bilhões de dólares e ficaria com 17% da Monster. Era mais do que um acordo comercial, era uma mudança de era. Monster deixava de ser uma promessa e se tornava parte da engrenagem global mais poderosa da indústria de bebidas. Em 2020, a empresa já faturava 4,6 bilhões anuais e sua marca estava presente em mais de 100 países. A expansão tornou-se inevitável. Patrocínios milionários na UFC, contratos com lutadores que se tornaram símbolos do poder da marca. McGregor, Cormier, Holloway, Cruz, entre muitos outros. Monster havia se transformado não apenas em uma bebida, mas em um elemento cultural. A análise de mercado mostra que o setor deve atingir 86 bilhões de dólares até 2026. E com Coca-Cola ampliando sua distribuição global, a Monster está posicionada para dominar ainda mais. A história de Monster começa com sucos artesanais, atravessa falências, renasce, se reinventa, desafia gigantes, atrai um titã global e ressurge como uma das marcas mais poderosas da estratégia empresarial moderna. Uma jornada que prova que o fracasso, quando bem administrado, pode ser o maior combustível para o sucesso. E enquanto o narrador encerra essa trajetória, existe um último convite, não como obrigação, mas como continuidade. Se o espectador deseja estar sempre à frente, entendendo os bastidores do lucro, as estratégias silenciosas dos CEOs e as histórias que moldam impérios, então este é o momento de se inscrever no Cadeira do CEO, porque as próximas histórias já estão sendo preparadas e cada uma delas revela uma peça nova desse jogo de poder que poucos enxergam, mas todos vivem suas consequências.